Olá, boa tarde. Aqui é do canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje chamada Energia de Luz, pedindo proteção de Santa Sara Kali para todos nós. Trouxe aqui alguns cristais e essa vela verde pedindo cura para todos nós. Cura no aspecto mental, físico, emocional, a todos que chegarem nessa leitura. E é isso que eu desejo, pedindo proteção a ela para os nossos caminhos, direção. E que a gente possa se sentir em paz, sabe? Com uma certeza de que aquilo que é nosso vai chegar até as nossas mãos, tá bem? Vou começar aqui. Essa leitura não vai ter opção de montinho. Vamos ver o que vai sair aqui. Tem outras opções, se você gostar mais de montinho, tem outras opções aqui no canal que eu tiro opções já com temas separados, ou às vezes, né, deixando a leitura falar. Então tem para todos os gostos aqui. Vou tirar uma mensagem da deusa e vou ler aqui qual é a mensagem que veio no livro. Veio a deusa Gildepte e ela fala sobre síntese. Vou pegar aqui o livrinho. Aqui fala o seguinte: o significado dessa carta. Essa deusa, ela entra mansamente em sua vida para mostrar que o caminho da totalidade é a síntese. É hora de juntar os aspectos divergentes, os opostos num todo. Neste momento, a sua vida, você pode se sentir envolvido em conflitos ou oposições. Agora você deve resolvê-los e criar união. Talvez você esteja dissipando a sua energia, sua força vital em muitas direções, ou tenha colocado muita lenha na fogueira. É hora de descobrir um fio comum que servirá para atender às suas necessidades da melhor forma possível. Essa deusa diz que aprendendo a ouvir todas as partes, todos os aspectos divergentes, isso pode incluir sua família, comunidade ou até parceria amorosa, você pode oferecer o que é necessário para criar a totalidade. E essa totalidade é criada quando todas as partes são respeitadas e ouvidas, quando todas as partes são unidas e sintetizadas num todo. As maiorias de nossas oferendas a essa totalidade muitas vezes estão nos pontos mais discrepantes. Para quem desejar, eu posso deixar no final, aqui na comunidade, a parte do ritual para ser feito. Essa deusa, o nome dela significa Dama do Cabelo Comprido. E ela é deusa da floresta do noroeste da América do Norte. Para o seu povo, ela era os ramos musguentos do cedro. Quando seu povo foi ameaçado pelo destrutivo redemoinho que engoliu os navios que navegavam no mar, ela convocou todas as forças naturais da costa, reunindo-as e preparando para eles uma festa suntuosa. Deliciadas com esse momento, todos concordaram em trabalhar com ela. Assim, essa deusa foi capaz de sintetizar suas energias e transformar o redemoinho num rio. Então aqui me fala sobre a gente unir essas energias que às vezes se conflitam, né? Por exemplo, a energia familiar, da energia do parceiro amoroso, de energia de, às vezes, amigos do trabalho. Eu sempre costumo dizer que quando a gente entra em conflito, por exemplo, com um parceiro amoroso, e a gente decide abrir o nosso coração e desabafar com a nossa família, quem quer que seja, a gente pode no futuro perdoar essa pessoa pelo que quer que seja, tá? Só que a família nunca perdoa. Então é importante entender que durante a relação que nós temos, seja de contar para o parceiro amoroso sobre a nossa família ou vice-versa, de entender que nesse meio estamos nós. Nós somos, vamos dizer assim, a ponte que liga essas pessoas desse grupo familiar para essa pessoa que é minha parceria amorosa, ou o contrário, né? Ou de uma parceria de amizade para uma parceria de colegas de trabalho. Independente da ponte que a gente faça, entenda que nesse processo dessas relações que se dão e acontecem, às vezes precisam de ajustes, né, de conversas, de entendimentos, que dependendo do que eu contar para o outro, pode ser que numa possível volta minha com essa pessoa que eu rompi,
essa pessoa que eu fui buscar para conversar, para desabafar, pode ser que ela não entenda esse retorno. Então eu preciso trabalhar com o entendimento que talvez seja melhor desabafar sobre o outro com um psicólogo, com um terapeuta, porque ele vai ser imparcial. Ele não vai estar ali dizendo, você voltou para aquela pessoa, né? Ele não vai ter essa análise. Então, a gente entender que é muito difícil, né? Essas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes entender o motivo do perdão, porque só nós estamos conectados com essa outra, né, pessoa. Então, aqui me veio essa energia de dividir isso com vocês, de repensar o que eu conto para o outro, porque se essa relação não for interrompida, se houver possibilidade de uma volta, que eu entenda que pode ser que essa pessoa, né, que esse grupo de pessoas não perdoe como eu perdoei. E aí fica um clima chato, né? E aí que pede que você seja, vamos dizer assim, o ponto em comum dessa união, para que todos vivam bem. E parte dessa boa convivência tem eu não desabafar com pessoas próximas a mim sobre uma parceria que talvez tenha tido um problema, mas que não, né, tenha chegado ao fim. E de entender que se eu fiz isso, né, se eu quis falar, pode ser que essas pessoas não fiquem a favor desse retorno, né, porque o sentimento delas é diferente do seu. Então pensa bem se vale a pena, né? Talvez procure um amigo mais distante ou alguém mais imparcial que você possa dividir, né, a sua angústia, trocar-lhe uma ideia, mas que depois isso não vire um problema no convívio harmonioso entre todos vocês, tá? Deixa aqui em cima. Eu vou começar tirando 3 cartas de tarô de Osho aqui pra gente ver sobre o que estamos falando. Que Santa Sara Kali trouxe para todos nós de mensagem, de ensinamento, de um direcionamento para a nossa vida. Tirar 3 cartas. Carta da maturidade. Aqui já saíram as 2. A carta da amistosidade. E a carta da viagem. Para mim, essas energias aqui, essa viagem, ela não me fala sobre algo, né, de uma viagem simplesmente, mas fala dessa grande viagem que é a vida, né? E fala dessas parcerias que a gente vai fazendo ao longo dessa grande viagem que é a vida, que algumas têm uma conexão muito profunda, né? A gente sente que há um laço maior que nos vincula a alguém, mas que para eu enxergar essa profundidade, para que eu consiga enxergar a imensidão daquele aprendizado que é trazido por aquela pessoa, que eu me sinto muito conectada, eu preciso ter maturidade. E às vezes existem encontros que não acontecem nessa fase da vida. E aí as pessoas às vezes se perdem, né? Se distanciam, se separam por conta de haver essa maturidade, né? E aí o ego fala alto, né? Aquilo que faz parte do meu orgulho de eu tô certa, eu não abro mão. E quantas vezes, né? Quantas histórias a gente percebe, até familiares mesmo, ou de amigos, de parceiro romântico, que existem motivos que trazem separação para essas pessoas que, se você entendesse, tivesse um pouco mais de experiência, né, tivesse um pouco mais de tranquilidade, você conseguiria compreender às vezes o que o outro fala, que não tem muito a ver com você, né, que são questões dela, são feridas que ela, né, que ela possa trazer, aquilo pode de alguma forma influenciar na relação, mas se eu tenho maturidade eu consigo filtrar isso, né, o que é nosso, o que de fato essa pessoa está falando que se aplica à nossa relação aqui, independente do tipo de relação. E o que pode ser, né, tipo assim, eu vou ouvir, tipo o ouvido de mercador, né, não vou dar muita opinião não, porque eu sei que a pessoa só está desabafando. Então, é preciso maturidade nesse tipo de entendimento para que eu não leve para o coração mágoas e fique de alguma forma apegada, de uma forma rígida a certas conversas que a pessoa falou num momento de muita dor. E se eu tivesse maturidade, eu ia compreender que aquilo não é o natural do outro, né? Que aquilo, alguma coisa aconteceu. Sabe quando você conhece muito uma pessoa a ponto de você falar assim, poxa, eu sei que ela não estava num bom momento hoje, não vou nem considerar isso que ela falou. É isso. De não levar para o coração determinadas coisas, porque às vezes isso faz com que você perca
parcerias muito importantes, né? Parcerias que é quase aqui algo de conexão de almas mesmo, né? E a gente sabe que almas gêmeas pode vir como nossos familiares, pode vir como um amigo muito querido, né? Que segue com a gente em várias etapas da vida, pode falar de parceria romântica. E essa grande viagem que a gente faz na vida, a gente percebe, né? Tem muitas pessoas que só envelhecem, porque o crescimento espiritual e emocional daquela vida requer maturidade. E isso me diz que eu preciso olhar para aquelas minhas condutas que foram permissivas em determinados momentos, que às vezes foram rígidos demais e pegaram pesado com determinadas pessoas. Eu preciso colocar na balança tudo o que aconteceu, sabendo, inclusive, a minha parte na culpa nisso. E isso só a maturidade consegue trazer. Então, às vezes, a gente perde pessoas queridas nessa viagem, né, da vida, do momento que a gente está aqui, nessa dimensão, que faz, às vezes, a gente se distanciar de pessoas muito queridas por conta do ego, né? Vou trazer aqui 8 cartas desse tarô lindo, Diário de uma Bruxa. O que Santa Sarikara, eita, Santa Sarikara quer trazer pra gente nesse momento? Que mensagem ela quer trazer pra gente, para nos dar uma direção, um caminho sobre as nossas vidas? Tirar 8 cartas. 9 de paus. 4 de paus. 8 de copas. A carta da torre. Dez de ouros. Valete de copas. Rei de ouros. Cinco de espadas. No fundo do deck, a carta Rainha de Ouros. Então, aqui de cara a gente está falando de um casal, né? O que você não está vendo, né? O que está no fundo do deck. Que você se transformou nessa grande viagem da vida, que falou aqui na carta do Osho, que você se transformou numa rainha. E por conta dessa transformação, dessa maturidade que também saiu aqui, você se transformou numa rainha de ouros, atraindo para você uma parceria de alguém muito compatível. Aqui saiu ele primeiro, né? Então vamos dizer assim, saiu ele e saiu ela. Inclusive, né, eles estão, vamos dizer assim, de frente um com o outro. E aí, aqui me fala sobre essas pessoas equilibradas em si. Parece que eles estão no mesmo lugar, né? Só que ela tá um pouquinho, vamos dizer assim, embaixo da árvore, ele tá aqui, ó, na pontinha da árvore, né? Parece que estão no mesmo lugar. E aí, essas pessoas fizeram suas curas, cuidaram da sua parte material, não são mais dependentes financeiramente, sabem se dedicar a uma relação porque eles sabem se dedicar e nutrir o outro na matéria, são pessoas sólidas, pessoas confiantes, pessoas, né, que tem aquela postura, né, de, normalmente são signos de terra, são pessoas muito, você sabe que pode contar, sabe, são pessoas, não estou lembrando a palavra agora, mas como se fosse uma pessoa, é isso, são pessoas sólidas, né, então você sabe que elas vão estar ali nutrindo, cuidando dessa relação, né, a prosperidade aqui não está só no financeiro, está no emocional, são pessoas equilibradas e muito pacíficas, são pessoas que sabem do próprio valor. E essa longa caminhada que você fez, né, te trouxe esse poder de rainha de ouro, né, atraindo essa pessoa compatível para você. E o bacana nisso, isso aqui tá aqui, E o bacana nessa caminhada é de ver, né, aqui, por exemplo, existe uma maturidade, existe um avançar aqui. Por exemplo, essa carta 9 de paus, ela fala sobre perseverança, né? De alguém que não desistiu,
nas dificuldades, essa pessoa, mesmo cansada, ela continuava vigilante. O quê? Vigilante em quê? Nas suas próprias ações, nas suas próprias condutas, naquilo que cabia a ela, se era permissiva ou se não era, ou se era mais rígida. Quando você observa as suas próprias atitudes, você consegue também entender por que você passou determinadas coisas. A gente deixa de colocar na mão do outro aquilo que nos acontece, porque eu sei que, sendo proposital ou não, eu sei me retirar e me colocar nas situações. Eu não fico mais como uma vítima, né, presa a determinados condicionamentos, porque aquilo é uma relação, né, visivelmente ruim, desequilibrada, e eu não consigo sair porque eu não sei me nutrir. Não, aqui foi uma caminhada que você foi ficando maduro ao longo do tempo, que a cada lição que acontecia nessa grande viagem da vida, que você ia tomando para si aquilo que te cabia mudar. Porque é muito interessante a gente pensar. Quando a gente fala de curar, de se curar, não quer dizer que eu vou entender e permitir tudo que o outro me faz. Nesse caminhar, eu deixo de ter medo de perder as pessoas. Nesse caminhar, eu sei o meu valor, então sei que se acontece alguma coisa e o outro vacila, eu sei que aquilo não é meu. Então, entende? É como se eu soubesse, aprendesse muito a peneirar quem sou eu e quem é o outro. E aquilo que acontece no meio dessas relações que a gente vai, né, tendo ao longo da vida, eu fico a todo tempo entendendo, por exemplo, aqui são várias varinhas, né? E nessas varinhas é como se ela tivesse já entrado numa disputa com essas pessoas e tivesse ficado aqui, vamos dizer assim, toda a energia das pessoas ao longo do caminho, das quais, né, passaram por ela, né, passaram e tiveram algum relacionamento com ela. E aí essa cor vermelha fala dessa cura, né, o tanto de cura que a gente faz na nossa vida, né, de entender os nossos processos, de entender que foi importante cada pessoa dessa que passou, porque a partir dessas coisas que as pessoas me fizeram, vamos dizer que em cada ponta dessa varinha tem uma magia que alguém jogou para mim. E aqui eu não estou nem especificando algo sobre magia mesmo, mas aqui como é diário de uma bruxa, então é tudo sobre bruxinhos, né? Vamos dizer que cada pessoa apontou para mim uma determinada energia. Quais dessas energias eu abracei, quais eu deixei passar, quais eu já estava curada e não me fizeram nenhum sentido, né? Tipo assim, isso aí não tem nada a ver comigo, que eu tinha certeza, tinha outras que às vezes eu abraçava, mas que depois eu via que não era minha. Então, cada varinha dessa me representa as pessoas que passaram na minha vida e que de alguma forma me trouxeram cansaço, mas também me trouxeram a necessidade de vigiar as minhas posturas diante daqueles acontecimentos, né? A carta 4 de paus, ela me fala sobre celebração. Aqui são pessoas que você tem como a base da sua estrutura, né? São pessoas que você foi se unindo ao longo da vida e que às vezes nem é da família, mas se tornam pessoas muito especiais no sentido de eu posso contar com essas pessoas. E lembra muito essa carta da amistosidade, né? Essas pessoas com as quais eu tinha afinidade de almas e que eu fui atraindo por conta das minhas curas, né? De hoje alcançar essa energia de rainha de ouros. Talvez você possa ser o rei de ouros, se eu estiver falando com homens, mas aqui no sentido de houve um amadurecimento. Você não simplesmente envelheceu. Você abraçou todas as lições, de modo que você aprendendo com elas, sabendo o que era seu, o que era do outro, sabendo quais eram as pessoas com as quais você podia contar e comemorar, porque uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo é, se você fala que está com uma doença terminal, você pode ser até acolhido por muitas pessoas, mas fala que você está feliz e rico e sendo amado e você vê quem vai estar ainda feliz torcendo por você. Porque é muito disso que a gente consegue entender que as pessoas estão felizes por nós. Elas podem até torcer, desde que você não esteja mais feliz do que elas. Você pode até ganhar dinheiro, você pode até ser promovido no trabalho, mas você não pode ganhar mais do que eu. Então existe sim uma torcida velada das pessoas de estarem ao seu lado, sim, mas desde que você não, vamos dizer assim, esfregue na cara delas que você está melhor do que elas. Então, essas pessoas que sobram, né, com a gente entendendo o nível de amizade que eu consigo nutrir, mas também que eu mereço receber, é de pessoas que comemoram com você a sua vitória.
Pessoas que não ficam com inveja porque você agora está num cargo bom, que você tem uma relação bacana, ou que você vai casar, ou você vai morar em outro país. São pessoas que de fato torcem por você. E aí, 8 de copas fala de alguém que vai embora, ela tá aqui com uma, vamos dizer assim, com a trouxinha de roupa dela, abandonando coisas que são importantes para ela, que são coisas que trazem contentamento, né? 8 de copas fala não só do desapego, mas fala sobre a busca por algo, né? Como se eu estivesse dando as costas para essas copas que estão sendo oferecidas, porque aquilo não está ressoando mais na minha vida. Então, me fala sobre uma maturidade de eu chegar a alcançar um ponto que eu deixo pessoas que eu gosto, porque essas pessoas não são recíprocas comigo. E gostar é apenas uma parte de uma relação. Preciso gostar, essas pessoas precisam estar ali comigo, me nutrindo também, devolvendo a nutrição que eu ofereço. Essas pessoas precisam ser verdadeiras comigo. Existe ali um combinado, né, que vai acontecendo durante a construção dessa relação que o outro precisa manter. Então, o gostar é só uma parte. Se não houver, por exemplo, equilíbrio, né, nessa entrega, é difícil você continuar mesmo você gostando. Não quando você sabe o seu valor. Quando você sabe o seu valor, você sabe que gostar é só uma parte. E às vezes você precisa virar as costas e ir em outra direção, porque essas pessoas, mesmo você gostando, elas não valorizam você como você merece. Né? Isso é um aprendizado muito grande. A gente não tem medo de perder as pessoas, porque agora eu sei meu valor. Eu estou disposta a ir embora caso você não seja recíproco com seu sentimento. Né? A carta da torre fala, aqui diferente das outras torres, que são raios, né, que vão fulminando essa torre, aqui parece que ela mesmo, ela está até, né, com uma certa felicidade de essas pedras terem sido derrubadas com esse vento, né, ali parece uma magia que aconteceu, porque ela vai então reconstruir isso da forma que for melhor para ela. Então, se ela tinha um local ou pessoas que ela considerava sólida na vida, isso veio abaixo. E vindo abaixo, então ela pode reconstruir agora com amizades verdadeiras, com pessoas que de fato vão comemorar com a sua vitória. E não tem inveja que querer, né, de eu quero para mim isso que ela está tendo. E aí, quando essa torre vem ao chão, você tem possibilidade de colocar pedrinha por pedrinha, de um jeito agora que faça sentido para você. Então existiam pedrinhas aqui de relações que já não ressoavam mais com aquilo que você tinha se transformado. Né? Elas tinham necessidade de serem deixadas para trás, apesar do sentimento. Né? Aqui é a carta do 10 de ouros, né? Essa construção dessas duas pessoas vai trazer nada menos do que uma família feliz. Deixa eu até ver. É aqui mesmo, ó. Olha que interessante. Aqui você pode ver esse casal, esse rei e essa rainha agora unidos com uma família. Aqui, são eles dois. E agora aqui eles estão, né, vamos dizer assim, num outro processo. Agora eles estão felizes juntos. Talvez ele com um filho de outra relação, ela com filho de outra relação, e agora eles juntos constroem essa família. Por quê? Porque houve todo um processo de materialização, tanto emocional como física, dessas pessoas individualmente falando, para que agora juntos conseguissem formar essa família, trazendo legados, né, pessoas de outra, né, de uma família anterior, e agora eles construindo a própria família, né? Esse bebê tendo o sangue de ambos, né? Porque agora eles estão unidos e juntos para não só somarem suas riquezas, mas porque ambos têm emocional para lidar com isso. Quando você é maduro, você sabe que são amores completamente diferentes. Esse amor é um, esse amor é outro, esse amor é outro. Então, cada relação que esse rei ou que essa rainha tem com essas pessoas é diferente. E quando eu estou madura, eu sei me doar para essa relação, eu sei me doar para essa. Eu não faço comparativos. Aqui é uma relação de sangue entre ele, né, e essa criança. Aqui é uma relação consanguínea e de criação dele com esse filho, dela com esse filho. Então, imagina, são emoções completamente diferentes, mas quando você é maduro, você sabe separar as coisas. Não tem como comparar. São amores diferentes. Imagina, isso só pode ser atingido como se fosse um estágio posterior desse encontro, desse casal. E aí,
essa taça, às vezes inicialmente sendo oferecida, uma taça que fala, né, sobre início. Só que qual é a diferença? Aqui é um início amoroso, de alguém que ama de forma, inclusive, genuína, de que vem oferecer uma taça, né? O que você tem para oferecer? Apenas o meu amor. E no futuro, a possibilidade de se transformar nessa família. Só que isso chega desse formato. E como é que você pode compreender isso? De abraçar alguém na sua vida que talvez seja mais imaturo que você. Porque você já tem a sua maturidade. A sua maturidade somada, né, a essa conexão profunda. E você entendendo que às vezes o outro pode ser, né, um rei na matéria, mas emocionalmente é um cavaleiro. Eu entendo que a minha maturidade vai ser o ponto que vai equilibrar isso. E isso não é aquilo que a gente fala assim, eu vou estar carregando o outro nas costas, não. O outro é maduro em outras áreas da vida. E vocês se unindo nessa família feliz, cada um vai doar para essa família aquilo que tem de melhor. E o que não tem de melhor vai aprender com o outro como oferecer. Então talvez esse rei, ele fosse muito maduro na finança, né, nas finanças, no trabalho, né, uma pessoa que talvez tenha construído um império. Mas aqui, como o emocional, ele é uma pessoa que ainda está lidando com algumas coisas, talvez por conta do trabalho tenha ficado sozinho muito tempo e não tenha tido tempo de se desenvolver, de ser maduro no campo emocional. Acontece muito isso. Essa rainha, por sua vez, talvez tenha cuidado da sua família, da sua vida pessoal e pode não ser tão próspera quanto esse rei de ouros, mas ela sabe nutrir, é uma pessoa sólida. Então ela vem oferecer para esse homem outro tipo de nutrição, mais emocional às vezes do que financeira. Só que aqui está tudo em equilíbrio já. Então essa oferta, você tem que se questionar, né? Poxa, mas essa pessoa é tão imatura, né? Se foi uma pessoa que você já teve uma relação no passado, que aqui também pode ser, se não for alguém que você está conhecendo, mas que você vai ter logo uma sensação de casa, existe uma conexão grande entre vocês dois, né? Você já sentia isso antes dessa família feliz, né? Só que veio para você como um cavaleiro de copas, alguém que estava iniciando o seu processo no amor, né? Ele estava muito focado no trabalho durante muito tempo e nisso ele é rei, mas nas emoções ele é um cavaleiro. Então a sua maturidade somada a esse amor genuíno e gostoso, né? Quase que um amor, né, de jovem, né, de juventude, você vai conseguir, né, vamos dizer assim, você vai conseguir organizar, você vai conseguir, somada essas emoções sua com a dele, né? Isso que cada um vai trazer, você vai se recuperar, né? Vamos dizer assim, de todo esse processo que você fez nessa grande viagem da vida, que você veio, vamos dizer assim, num longo processo, né, de cura, de transformação. E agora nesse 5 de espadas, você, vamos dizer assim, para mim aqui representa muito uma derrota, só que do ego, daquilo que talvez tenha separado vocês no início por conta da imaturidade. Nessa carta 5 de espadas ela fala sobre conflito e derrota, mas aqui para mim parece que foi algo no passado, que foi algo que aconteceu e que não foi agora, porque agora existe uma evolução, agora existe a derrota do ego e por isso há a possibilidade dessa união, por conta da maturidade. Então, a maturidade e essa conexão talvez tenham sido, vamos dizer assim, os motivos que fizeram com que essas pessoas evoluíssem individualmente. Para chegarem a esse momento, cada uma no seu processo, naquilo que precisava evoluir, para que nesse momento pudesse oferecer isso para uma relação. E juntos pudessem construir essa nova etapa. E tudo partiu disso, né? De uma oferta genuína, talvez essa pessoa venha falar com você por meio de mensagem, né? Talvez essa pessoa esteja ainda lidando com seu ego, vamos dizer assim, derrubando essas barreiras, né? Porque sabe que hoje tem a oferecer, se não conseguia ver no passado, agora já consegue. E vem aqui, deixa eu ver aqui. Ele vem, ó, o gatinho, a taça saindo muito amor, o gatinho aqui tentando se segurar, né? A intuição dele falando, né? Tipo, para você ir, né? Dá medo, dá desespero, parece que você vai cair, mas você está indo na direção certa, na direção do amor. Porque agora você pode nutrir. Você deu conta da sua vida próspera, na sua, vamos dizer assim, naquilo que era individual desse homem, conquistar esse império,
se transformar num rei, né? Talvez no passado você tenha se conhecido num momento imaturo, a rainha de ter feito seus processos individualmente, né? Cada um na sua jornada, e hoje eles podem viver essa família, podem de fato se reconectarem, mas agora estando mais maduros, né? Mais presentes um na vida do outro. E aí, quando essas pessoas estão unidas, né, desse jeito, nessa profundidade, você percebe que todo o ego fica para trás, né? Tudo aquilo que um dia separou vocês, né, com perturbações que eram da mente. A carta de espadas fala sobre coisas da mente. Então, o quanto aqui isso tudo trouxe muita dor, trouxe separação por conta dessa imaturidade, né? E agora tudo isso fica para trás, porque as pessoas vão poder viver esse amor genuíno que vai ser ofertado, né? Vai vir para as suas mãos por conta desse grande processo que você fez ao longo da vida. Muito lindo. Eu vou tirar 3 cartas aqui do Lenormand. Vamos ver se vai sair algo que complemente a leitura ou informações a mais sobre essa relação tão próspera, né, desse casal, Rei e Rainha de Ouros. Vou tirar 3 cartas. A carta do Sol. A carta do Cavaleiro. E a carta das nuvens. No fundo do deck, a carta dos ratos. Por muito tempo, vocês ficaram numa escassez muito grande, né? Talvez se relacionando e aceitando migalhas das relações que apareciam, porque vocês não tinham uma visão clara. A carta das nuvens fala sobre essa necessidade de enxergar claramente. E a nuvem te pede, né, de ver com clareza, né? Vamos dizer assim, fica de alguma forma coisas ocultas ali, né? E aí pode ser que essa pessoa ficava, né, observando tudo isso à distância, para saber se podia ou não vir oferecer esse amor, se podia vir ou não oferecer essa taça dele cheia de amor. E aí, por estar ainda nesse processo de evolução, nessa questão emocional, né, porque ele é um rei em ouros, mas nas emoções ele é um cavaleiro, ficava aqui à distância com medo, vendo qual seria o melhor momento para vir trazer essa clareza, esse sol, esse quentinho no coração de vocês, trazendo verdade. Ele entendeu nesse processo dele, a chama até aumentou da vela. Gente, ficou linda. Ele entendeu que você é o sol da vida dele, que você é a direção, você é essa conexão que ele tanto pediu em oração, que ele sabe que hoje ele merece, né? Você é o sol, você é o centro de tudo. Você foi a mulher que talvez tenha tido para ele uma razão de se tornar maduro no aspecto emocional, de entender que a vida não é só trabalho, né? Que bacana, que linda essa mensagem. Santa Sara Kali, obrigada por estar conosco, trazendo uma direção, uma mensagem tão linda. Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha ajudado alguém, tenha trazido uma luz e um entendimento. Eu vou ficar por aqui, agradeço a vocês a presença. Se puderem curtir o canal, agradeço imensamente para que a gente possa seguir fortes e crescendo. E amanhã vai ter outro vídeo novo, espero vocês por aqui e deixo um grande beijo. Até a próxima.